Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia o Senhor nos ajuda, aquele que nos mantém na vigilância e na oração, sempre em conformidade com seu Espírito. Seus planos são melhores e maiores do que os nossos planos, sempre de nos fazer prosperar, jamais causar dano algum. A palavra diz: importa antes, em primeiro lugar, obedecer ao Senhor do que aos meros mortais, assim como também nos ensina que maldito do homem que deixa de estar segundo o coração de Deus para estribar, depositar a confiança nos meros mortais. Maldito do homem que confia no homem. Maldito do homem que confia nos meros príncipes e reis impossíveis de o salvar, assim como ninguém dos seres humanos são possíveis de os justificar naquele grande dia diante do juiz supremo, juiz de vivos e de mortos, aquele que pode salvar como aniquilar. Por isso o coração é enganoso, faz muitos planos, mas a palavra, assim como os passos, vem do Senhor, e quando estamos segundo o seu direcionamento, a retidão, a firmeza nos passos, a fim de ser sempre imitadores de Cristo Jesus por meio do seu Espírito, dom gratuito para que ninguém se glorie em suas próprias obras, porque segundo a lei mata e o Espírito vivifica da vida. Ninguém por si consegue alcançar, segundo ele alcançou, e nos justifica pela fé, a fim de que um pequeno rebanho seja salvo daqueles que depositam a confiança no Senhor. Lembrando sempre que a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus, Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras. Jesus, o Verbo, e o Verbo era Deus e estava com Deus, aquele que antes mesmo do princípio a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre as águas e havia trevas na face do abismo, aquele que disse haja luz e houve luz e fez separação de luz e trevas e viu que a luz era boa, aonde através daquilo que se formou, aperfeiçoou a fé, o autor e consumador da nossa fé, do qual contemplamos o universo, aonde contemplamos as obras das mãos daquele do qual nós não vemos, mas cremos, assim como ele disse a Tomé: porque me viste, crestes, de agora em diante, bem-aventurados que não viram e creem, farão as mesmas obras maiores, porque aquele que, após passar aquele grande espetáculo no Monte das Arábias, aquele que fez as suas aparições e disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai. E ele, aqueles que creem, recebe o batismo com o Espírito e com fogo, do qual Deus nos atrai até ele, enviando o batismo com o Espírito e com fogo. E ele diz: todo aquele que o Pai me der, nenhum de vós se perderá, nem mesmo a morte nos separa do amor de Cristo. E esta é a nossa fé, a nossa perseverança. Todavia exultamos na salvação, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os seus frutos, ainda que não haja as vacas as malhadas nos currais, todavia exultamos na salvação, a alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida. E assim, em mais um dia permaneceis firmes, confessai a vossa fé de boca e demonstrai pelo vosso bom proceder que houve um entendimento através da obediência do seu Espírito, sujeitando ao Senhor e resistindo a toda a maledicência.
e ela fugirá de vós. Todo aquele que persevera é luz, e aquele que está na luz não há trevas, mas aquele que diz que é luz e há trevas é mentiroso, e os mentirosos não herdarão o reino dos céus, e estão em densas trevas, enganando a si mesmo e enganando a muitos que derem ouvidos a estes. Por isso o Senhor nos ensina: antes ouvis aquele que é do alto, que não ensoberbece, que não envaidece, sabedoria pura, viva e eficaz, penetrante, e do qual a palavra diz penetra até mesmo os ossos, sonda a intenção do coração, assim como nos instrui em perseverar segundo um espírito pronto e experimentado em toda boa obra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.